diz o seguinte: Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde vem o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Diga glória a Deus. Irmãos, esse texto é conhecido como a parábola do joio. Parábolas eram histórias que Jesus contava, usando situações do dia a dia para trazer um significado espiritual. Por isso que nas parábolas Jesus começava dizendo: o reino dos céus é semelhante. Jesus estava querendo dizer que aquilo que acontecia naquele mundo, de acordo com a história que ele contava, também estava acontecendo no mundo espiritual. E aqui Jesus então conta uma parábola sobre um homem que tinha um campo e tinha funcionários, e ele plantou o trigo nesse campo. Porém, um dia os funcionários chegam naquele campo e ao invés de encontrar somente o trigo, eles encontram o joio junto com o trigo. O joio, irmãos, é uma planta muito parecida com o trigo e muitas vezes ela cresce junto com o trigo. Só que o joio, irmãos, ele é algo extremamente prejudicial à nossa saúde. Enquanto que o trigo é saudável, podemos fazer a farinha e tantos outros derivados. O joio, irmãos, ele é uma planta que faz mal para o corpo humano. Só que existe um problema, que o joio você não consegue identificar nas primeiras fases. Você só consegue diferenciar e discernir o que é trigo e o que é joio já muito perto da hora da colheita. Porque perto da hora da colheita, o grão do trigo ele fica amarelo, mas o grão do joio ele fica preto. E aí que você então consegue identificar e arrancar o joio. Então aqueles funcionários, eles acordam um dia e começam a perceber que aqueles pequenos grãos agora estão ficando pretos. Então eles dizem: tem joio no meio desse trigo. E eles procuram então agora o Senhor, ali confusos, em dúvidas, por que aquilo está acontecendo, e falam: Senhor, nós não plantamos joio, só plantamos trigo. O que está acontecendo aqui? Por que nós estamos assim, pegos de surpresa com essa situação? Então o Senhor daquele campo diz: olha, sabe o que aconteceu? Durante a noite, enquanto nós estávamos dormindo, o nosso inimigo veio aqui, talvez um concorrente, e plantou o joio no meio do nosso trigo para prejudicar a nossa colheita. Então a Bíblia diz que aqueles servos falam para o Senhor: Senhor, então o que nós vamos fazer? Vamos arrancar o joio agora? Ele falou assim: não vai ser agora, tenha calma, na hora certa a gente vai arrancar. Porque se a gente arrancar na hora errada, a gente vai se confundir e vai arrancar o trigo junto. Quem está entendendo, diga amém. Ele fala: na hora certa eu vou mandar os meus encarregados e nós vamos continuar tendo essa colheita. Essa colheita vai ser uma grande colheita, mas no tempo adequado nós vamos arrancar este joio. Essa parábola, irmãos, no seu primeiro sentido, no seu primeiro propósito, ela fala acerca de salvação. O joio representa a praga, o joio representa o mal, o joio representa aquilo que Satanás planta na nossa mente, no nosso coração, quando nós estamos descuidados e não vigiamos a vida espiritual. E ali ser separado entre trigo e joio, e ali o joio ser queimado, faz uma alusão, significa sobre o inferno. O trigo representa aqueles que serão salvos e o joio representa aqueles que não receberão a salvação. Mas esse texto, irmãos, além de trazer para nós um sentido, um significado e uma mensagem acerca de salvação, ele também nos ensina vários princípios de organização de vida e de vitória no nosso dia a dia. E o primeiro princípio que esta parábola nos ensina é que a vida, irmãos, ela é feita de imprevistos. A imprevisibilidade da vida, irmãos, é uma realidade. Nós não conseguimos prever tudo que irá acontecer. Nós não temos a onisciência de Deus. Nós não temos toda a capacidade, toda a inteligência que Deus tem.
Apesar da gente ter que fazer planos e temos que ser organizados, amém, igreja? E quando você faz um projeto, presta atenção, não é errado você prever que algo pode dar errado. Não é errado. Muitos pensam, isso aí é falta de fé. Muitos pensam que é você ser uma pessoa negativa. Não é. O livro de Provérbios, capítulo 6, fala assim: olhem a formiga e observem a formiga, que quando chega na época de verão, ela junta alimento para a época de inverno. Ou seja, a Bíblia está dizendo, haverão tempos difíceis, podem acontecer coisas difíceis, então esteja precavido para aquilo. Se preparar, irmãos, para algo de ruim que pode acontecer conosco, é sabedoria e não falta de fé. Mas mesmo que a gente se prepare, a gente seja organizado, mesmo que a gente planeje, mesmo que a gente elimine todas as possibilidades de um projeto, de algo na nossa vida que pode dar errado, ainda assim, muitas coisas podem acontecer sem a gente prever. Muitas coisas podem acontecer fora do nosso controle. A vida, ela é imprevisível. E é sobre isso que Deus quer falar conosco nessa noite. Eu incentivo você a abrir o seu coração. Como que nós lidamos com essa imprevisibilidade da vida? Aqueles acontecimentos que estão fora do nosso controle, que nós não imaginávamos que iria acontecer. Quantas famílias, por exemplo, quantos pais, que às vezes a esposa está grávida, ele sonha com um filho, e aquele filho gera toda uma expectativa, não é mesmo, de alegria, nós vamos ser felizes, até que enfim, este sonho. E quantas vezes aquela criança nasce, mas no primeiro momento não gera alegria. Às vezes gera confusão, o casal não consegue entender, cuidar daquele filho. Existe algo que algumas mulheres passam, que é a depressão pós-parto. Aquilo que era para ser alegria, talvez gera aquela depressão, e aquele momento fica tão ali complicado. Casais já um pouco mais velhos, com mais anos de casamento, experimentam outra realidade. Você passa ali 20, 25 anos da sua vida cuidando dos filhos, é o motorista dos filhos, e resolvendo as coisas para os filhos, e os filhos vão crescendo, e ali um já casa, o outro já está noivo, e aí você, maridão, olha para tua esposa e fala: amorzinho, daqui a pouquinho vai ser só nós de novo, e nós vamos ficar aqui só eu e você, esses filhos vão vazar de casa, e a gente vai poder viajar, a gente vai poder cuidar das coisas, e você começa a imaginar, e de repente só está você e a tua esposa, o teu esposo, aquela expressão que nós usamos, né, o ninho vazio, e agora você pensa que vai ser alegria total. De repente um olha para o outro: o que a gente faz agora? Eles não sabem mais como ser casal, porque passaram os últimos, talvez 25, 30 anos cuidando dos filhos, eles perderam o companheirismo, não sabem nem mais o que conversar. Você tem aquele sonho daquela profissão, talvez desde pequenininho, com 6, 7 anos de idade, se alguém perguntasse para você o que você vai ser quando crescer, você tinha tanta convicção que você ia ter aquela profissão, você já falava na ponta da língua: eu vou ser isso, eu vou ser isso, eu vou ser isso, eu vou ser isso. Tem alguém que passou por isso, que sempre soube desde pequeno? E aí de repente você vai para a faculdade, porque eu vou ser aquilo que eu falei desde criança, e quando você está lá no 4º semestre, você fala: meu Deus, não é nada aquilo que eu imaginava. Um dia você está no trabalho, o teu chefe te elogia, o teu chefe talvez até fala em te promover, e você volta todo feliz para a tua casa, quando depois no dia seguinte, você é chamado a ir para o RH, aí você já sabe o que acontece. Você fica confuso: espera aí, ontem mesmo falávamos de algo e agora tudo mudou de repente. Você se dá bem, você tem uma conquista, você tem uma vitória na vida, e ali você vai compartilhar aquela vitória com um parente seu, um amigo seu, diz: olha o que eu comprei, olha o que eu conquistei, olha essa casa nova, olha que realização, e aí você mostra aquela sua grande vitória, quando de repente você percebe no semblante deles, que eles não estão nem um pouquinho felizes com você, eles ficaram com ciúmes, e ficaram com inveja. Quem já passou por isso? E você fala: que coisa, eu pensei que eles iriam se alegrar comigo, eu pensei que eles iam festejar. Você faz aquele regime, é rúcula para cá, e aveia, não sei o que lá, irmãos, os negócios que não tem gosto direito, e a sua expectativa agora, você vai subir na balança, você já sabe o final da história, né? Muitas vezes nós decidimos e falamos: agora eu vou pegar firme com Jesus,
as coisas vão melhorar, quando de repente parece que está tudo piorando. E a gente começa a falar assim, puxa, só foi eu pegar firme com Deus, começar a vir à igreja, as coisas viraram do avesso. A vida, irmãos, é imprevisível. E não é fácil lidar com esses momentos de imprevisibilidade, não é fácil lidar com isso, porque isso deixa a gente confuso, deixa a gente atordoado, a gente não sabe para onde ir, nós não sabemos como reagir. Mas através dessa história, irmãos, nós podemos aprender como nós podemos lidar com esses imprevistos que acontecem em nossa vida. Quando isso, irmãos, acontecer, faça como aqueles homens fizeram. Qual foi a primeira reação deles? Eles foram procurar o Senhor daquele campo. E foram chegar até ele e disseram, Senhor, o que aconteceu? Por que esse joio está aqui? Nos oriente, ilumine a nossa mente. Sabe, irmãos, Deus tem prazer em iluminar a nossa mente. Deus tem prazer em clarear as coisas. Deus tem prazer em nos orientar. Deus tem prazer em responder os nossos porquês. Deus não é aquele Deus mau, severo, num trono lá que não quer conversar, que você não pode falar com ele nada, não, irmãos. A Bíblia diz que luz para os nossos pés e uma lâmpada para a nossa vida. A luz para a nossa vida é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus. Quando algo acontecer e você for pego de surpresa e você não entender por que isso está acontecendo comigo, eu não esperava isso acontecer, corra até Jesus e chega a Ele e diga, Senhor Jesus, me explica, me ensina e me mostre. Mas não vá, irmãos, para a murmuração, não entre no caminho da reclamação. Sabe, irmãos, algo que define, preste atenção nisso. Um dos indicadores que define o nosso nível de espiritualidade e de intimidade com Deus é o intervalo que acontece, é o tempo que acontece que você demora entre um evento até você buscar a direção de Deus. Eu vou repetir. Um dos indicadores do seu nível de intimidade e de espiritualidade com Deus é quanto tempo leva para você correr até Jesus depois de algo ruim ou difícil ou imprevisível acontecer. Quanto maior for esse tempo, significa que a tua intimidade com Deus não está tão profunda. Isso acontece, irmãos, toda hora. Algo acontece, a gente vai querendo resolver as coisas. Pergunta para aquele, primeiro a gente fica nervoso, depois a gente fica com raiva, depois a gente xinga, murmura. Aí depois você fala, Deus, o que está acontecendo? Não, diminua esse intervalo. Quando algo acontecer, que a primeira reação chega, Jesus, me orienta. Essas coisas estão muito estranhas. E eu sei que tem gente aqui que está passando por esses imprevisíveis da vida. Coisas estranhas estão acontecendo. Corra até Jesus e pergunte para Ele. Não demore muito tempo. Então aquele senhor começa a responder os seus funcionários e diz, olha, sabe por que isso aconteceu? E então a Bíblia diz que aquele Senhor diz, foi o nosso inimigo. Foi o nosso inimigo que fez isso. Ele quer destruir a nossa colheita. A origem daquele problema foi o inimigo. E nós não podemos esquecer, irmãos, nós também temos um inimigo. Nós estamos em batalha, diga comigo, eu estou em batalha. Nós não podemos, irmãos, descuidar. Nós não podemos perder a nossa atenção. Eu tenho meu sogro, ele é pastor, ele costuma dizer, quando alguém chega para ele e fala assim, eu vou dar uma viajada para distrair um pouco. Ele com muita educação, no jeitinho dele, fala assim, olha, com todo respeito, não diga mais isso. Diga que você vai viajar para descansar, mas jamais fique distraído. Nós estamos, irmãos, em guerra, nós temos um inimigo, e você pode perguntar, mas pastor, o que eu fiz para Satanás me odiar tanto? Eu não fiz nenhum mal para ele, eu nunca falei mal dele. Irmãos, a questão não é o que você fez, a questão é quem você é. E você é filho e filha de Deus. Satanás, irmãos, não é um Deus do lado do mal. Satanás, ele é infinitamente menor do que Deus. Satanás, como dizia Martinho Lutero, ele é um cachorro na coleira de Deus que não pode avançar 1 centímetro sequer se Deus não permitir. Satanás, ele quer destruir Deus, mas ele não pode com Deus. Então ele começa a atacar você e a mim, que somos os filhos de Deus. Porque qual é a melhor forma de você ferir o coração de um pai, se não machucar o seu próprio filho? Então ele quer destruir a nossa vida, e ele vem com ataques, ele vem com obras, com setas, para roubar a nossa paz, para tirar a nossa alegria. Um dos principais ataques, irmãos, do diabo é o ladrão da alegria. Diga comigo, ladrão da alegria.
Existe, irmãos, uma hierarquia no mundo espiritual. A Bíblia fala sobre principados e potestades. Existem demônios para enfermidades, existem demônios para destruir casamento. Existem demônios, irmãos, que nós chamamos de ladrão da alegria. E esses demônios, irmãos, são muito xarope mesmo, são chato demais. É aqueles demôniozinhos assim, irmãos, que eles ficam rodeando a sua vida. E só algo de bom acontecer, ou quando algo de bom vai acontecer, acontece algo rapidamente só para roubar a sua alegria. Quantos aqui têm tido essa sensação que quando algo bom vai acontecer, sempre acontece algo ruim? Você já percebeu isso, irmãos? Às vezes a gente fica assim tão arisco, que quando as coisas estão boas demais, a gente fica assim, está tudo muito bom. Já já vai acontecer alguma coisa. Porque esse ladrão está ali, ele fica rodeando, ele só fica esperando, ele percebe que Deus vai fazer algo. Ele vê que você recebe uma conquista, uma notícia boa chega, e consequentemente já vem o quê? Aquele ladrão da alegria. Irmãos, uma vez eu tive uma experiência sobre o ladrão da alegria. Eu tinha um carro e eu sempre fui assim muito meticuloso, eu sempre gosto das coisas muito bem arrumadas, eu não suporto nada quebrado. Se no meu carro eu tiver um negocinho quebrado, eu já procuro ir lá arrumar. Eu gosto de ver, eu não fico me incomodado de ver as coisas quebradas. E um dia, irmãos, o meu carro começou a quebrar. Quebrou um mês, quebrou 2, quebrou 3, ia quebrando todo mês, que chegou um ponto, no dia 1º do mês, eu cheguei para a pastora Thalita, minha esposa, e falei assim para ela: o que será que vai quebrar de novo esse mês no nosso carro? Já estava esperando a tragédia. Passaram alguns dias, quebrou de novo. E eu falei para ela assim: viu, falei para você que ia quebrar alguma coisa? Ela falou: claro, com essa boca sua aí, né? Já quebrou mesmo. E aí, irmãos, o carro quebrou e eu fiquei triste, e eu fiquei desanimado de gastar dinheiro com aquilo, com outras coisas que eu podia gastar. E aí eu fui falar com Jesus. Falei: Jesus, o que está acontecendo? Lembra sobre intervalo de tempo? Eu demorei demais. Eu esperei passar meses consertando o carro, vários meses, para depois perguntar para Jesus o que estava acontecendo. Porque não é normal um carro quebrar todo mês. De vez em quando, manutenção é até um certo ponto normal, né, irmãos? Senão também os irmãos que são mecânicos não vão ganhar dinheiro nunca, né, gente? Só ficar orando. Eu lembro que uma vez eu estava: Deus, não deixa nenhum carro quebrar. Aí na hora que eu estava orando assim, irmãos, uns 10 anos, 15 anos, no começo do ministério, né? Falei: Jesus, que nenhum carro quebre. Aí um irmão lá atrás, ele é mecânico. Falei assim: Jesus, e agora para esse mecânico? E eu fui perguntar para Jesus. Então Jesus falou: sabe o quê? Ladrão da alegria. Falei: puxa vida, ladrão da alegria. Como eu demorei para pedir essa direção de Deus. Sabe, irmãos, como enfrentei? Sabe como nós enfrentamos Satanás? Nós enfrentamos Satanás e todos os outros ataques da mesma forma. Primeiro, a gente tem que resistir ao diabo. Nós temos que expulsá-lo, irmãos. O diabo a gente enfrenta. Nós sempre ensinamos na igreja. O diabo a gente enfrenta. A tentação a gente foge. Não queira ser mais forte que a tentação, não, que a tentação vence você. Jesus disse para nós não cairmos em tentação e fugir das tentações. Mas o diabo a gente enfrenta. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Você sabia que o crente todo dia, quantos dias, igreja? Todo dia tem que ter oração de batalha espiritual. Você sabe como que é a oração de batalha espiritual? Oração de batalha espiritual, ela é diferente. Oração de batalha espiritual, você não ora para Deus. Deus faz isso, Deus me liberta, Deus realiza aquilo, Deus me protege. Oração de batalha espiritual, você usa a autoridade que você já tem no nome de Jesus. Quem é de Jesus aí? Amém? Você tem autoridade sobre você. Você usa aquela autoridade e fala diretamente com o diabo. Pastor, eu vou falar com o diabo? Pode falar, e ele vai fugir de você. Você pega o teu dedo e começa a apontar na cara dele e diz: sai, 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 e começa a repreendê-lo. Todo dia o crente tem que ter pelo menos de 5, 7 a 10 minutos de batalha espiritual, todos os dias, repreendendo a mente, repreendendo o coração, expulsar da vida dos filhos, expulsar do trabalho. Eu tenho, irmãos, um temperamento mais melancólico. O meu natural é sempre viver triste. Todos os dias eu tenho que repreender a tristeza no meu coração. Todos os dias eu tenho que começar a orar. E não é aquela oração assim, dormindo, já babando a cama, que você pega em sono, né, e dorme, não. É orar realmente expulsando. Satanás, eu te ordeno, sai da minha mente. Eu expulso a tristeza, sai do meu coração agora. Desânimo, sai de dentro de mim.
Eu tenho que orar isso todos os dias. E se eu não fizer isso, eu fico mal. Se eu ficar 2, 3 dias sem fazer, aquilo vai crescer dentro de mim. E ao mesmo tempo que expulsar, irmãos, nós temos que também chamar a alegria e a presença de Deus nas nossas vidas. E hoje é dia de você resistir ao diabo e expulsar ele da tua mente e teu coração. Então o carro quebrou aquele dia de novo, aquele mês. Eu falei, Jesus, ele falou, é ladrão da alegria. Eu falei, quer saber de uma coisa? Ladrão da alegria, você vai sair da minha vida em nome de Jesus. E a segunda forma, irmãos, de repreender o ladrão da alegria é não deixar roubar a sua alegria. É tomar uma postura e decisão de dizer, isso não vai roubar minha alegria. E aquele mês, aquele carro quebrou. Eu disse, não vou ficar triste. Não fiquei triste, paguei o conserto. No outro mês quebrou de novo. Não fiquei triste. Não permiti a tristeza, paguei, não fiquei pensando, que dinheiro que eu perdi, podia pagar isso aqui, não fiquei pensando nisso. No terceiro mês o carro não quebrou mais, no quarto não quebrou mais, no quinto não quebrou mais, e até o dia que eu vendi aquele carro, eu só fiz a manutenção básica. Mas irmãos, vamos ser sinceros, nem tudo também a gente pode pôr na conta do inimigo, não é mesmo, irmãos? Algumas consequências somos de nós mesmos, nós semeamos aquilo. E nós temos que entender a nossa parcela, reconhecer nossos erros, abandonar os nossos erros e pedir o socorro de Deus. Satanás sujo fez eu tomar essa multa, esse diabo. Irmão, não foi o diabo não, viu, irmãos? Eu fico imaginando o diabo lá do inferno dizendo, olha, não tem nada a ver com essa multa aí não, viu? Quem estava aí com o pezinho no chumbo foi você. Satanás sujo, olha essa fatura aqui que chegou aqui agora. Irmãos, o cartão de crédito está com você, não está com o diabo não. Não, sabe o que é, pastor? Eu engravidei por causa do diabo. Não foi o diabo quem foi para a cama, não. Não, irmãos, nós temos que entender que existe a nossa parte. Pastor, e se eu errei? Como eu faço? Você erra, eu erro, todos nós erramos. Como que nós lidamos quando estamos sofrendo consequências de nossos erros? Primeiro, reconhece o erro, sem desculpa, amém, irmãos? Porque tem gente que fala assim, não, eu errei, mas sabe o que é? Porque eu errei também, por quê? Que não sei o quê. Ele reconhece o erro, mas já dando um monte de desculpa, né? Reconhece o erro, sem desculpas. Abandona o erro e chama a misericórdia de Deus. Pastor, Deus terá misericórdia de mim? Sim. As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias sobre nós. Outras consequências, outros imprevisíveis, não é por causa do diabo, não é por causa de nós, mas é por causa dos outros. Imprevisível, como diz o nome, significa aquilo que não se pode prever. Nós não teremos controle de tudo. Você pode ter 4 filhos, educar 4 filhos do mesmo jeito. Cada um segue um caminho na vida. Uma das coisas mais injustas que existe é julgar pais pelas escolhas que os filhos fizeram. Deus foi o pai perfeito, criou o jardim do Éden, tudo do bom e do melhor. Teve algum pai mais perfeito que Deus, irmãos? E um dia Adão e Eva ainda rejeitaram Deus e fizeram as suas próprias escolhas. Jesus, o líder perfeito, teve líder mais perfeito que Jesus? Não. E um dia Judas não ouviu o que Jesus ensinou, rejeitou Jesus, traiu e vendeu Jesus. Porém, irmãos, não podemos esquecer que também existe uma outra origem de algo imprevisível que acontece em nós, que vem do nosso Deus. Sabia que muitas vezes Deus também permite algumas coisas acontecerem para mudar a nossa direção, para organizar a nossa vida, ou até mesmo para nos proteger de algo perigoso lá na frente, ou até mesmo para nos abençoar, derramar uma bênção maior do que nós podemos imaginar. Muitas vezes nós estamos num caminho, irmãos, e a gente está surdo, Deus está falando, o pastor está falando, anjo está falando, painel de LED na frente, mas a pessoa não enxerga o negócio. Aí tem Deus, tem que dar uns trancos na pessoa. Tem gente que só vai no tranco, parece carro velho, só pega no tranco. Nós tem que levar a bordoada. E muitas vezes Deus permite. Sabe o que é, pastor? Aquele fiscal, o diabo mandou fiscal na minha empresa. E agora, não foi o diabo não. Às vezes foi o próprio Deus que mandou para organizar esse negócio seu, pôr em dia, em ordem, pôr as coisas em ordem, para que a bênção seja maior na sua vida.
Quem lembra aqui da história de Gideão? Gideão foi um homem escolhido por Deus. Deus chega para ele e fala: Gideão, você vai organizar um grande exército para lutar contra os midianitas. Gideão então fica animado: puxa vida, eu vou organizar um exército, eu vou convocar todo mundo. E ele chama, manda carta, tal. E quando ele reúne o país inteiro, Israel inteiro, irmãos, quantos homens ele consegue? 32 mil homens. Uau, é muito, né? 32 mil homens. Mas sabe qual era o tamanho do exército do inimigo? 300 mil. Deus, o que está acontecendo? O Senhor falou que ia estar comigo, o Senhor falou que ia acontecer, ia dar minha vitória. Na nossa mente, na mente de Deus, já pensou: eu vou conseguir 200 mil, homens assim poderosos, tipo assim Davi, Sansão, que com um já mata 1000, tal. No fim ele só consegue 32 mil. Mas Deus, irmãos, também permite imprevistos na nossa vida. Então Deus chega para Gideão e fala assim: Gideão, tem uma coisa, tem um detalhe nisso aí. Tem gente demais. Que, Deus? Gente demais, tem gente demais. Chegue para os 32 mil e pergunte para eles assim: quem está com medo, vai embora. Vai, irmão, que pergunta, no meio de um exército. Gideão chega para os 32 mil e fala assim: gente, quem está com medo, vaza. 22 mil vai embora. Só fica 10. E Deus ainda, irmãos, porque Ele é um Deus também do imprevisível, fala: Gideão, tem gente demais nessa história. Manda agora todo mundo beber água no riacho. Quem tomar água igual cachorro, ficar lambendo a água assim, você dispensa da batalha. Só vai usar na batalha quem pegar a água e trouxer até a boca. Era um teste para ver ali o perfil dos soldados, para ver a capacidade deles. Você não toma água igual cachorro. E aí ele põe os 10 mil para tomar água. Cada um que começa a tomar água igual cachorro, ele vai dispensando. Dispensa. E vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. No final, irmãos, de tudo, sabe quantos sobram? Só 300 homens. Ei, Deus, o que está acontecendo? O Senhor falou que ia me abençoar, o Senhor falou que ia fazer a obra, mas agora está diminuindo as pessoas. Não era desse jeito que eu imaginei que as coisas iam acontecer. Então Deus diz para Gideão: Gideão, eu estou permitindo isso, porque a glória será minha, eu que vou fazer a obra em você e através de você, Gideão. Então aqueles 300 homens, eles têm a vitória sobre 300 mil, porque a mão de Deus estava sobre eles. Talvez algo estranho está acontecendo, algo mudou de repente, e você está assim tão confuso, irmãos. Corra a Jesus e diga para Ele te orientar e falar para Ele, dizer o que está acontecendo. Então aquele Senhor agora começa a orientar e diz: ei, sabe o que está acontecendo? Foi o inimigo. Então agora eles começam a ficar todos agitados. Vamos arrancar o joelho. Fala assim: não, calma. Fala para o seu irmão: calma. Diga para ele: calma. Diga para ele: mantenha a fé. Sabe, irmãos, quando essas coisas imprevisíveis acontecem, a gente desespera, a gente desestabiliza. Eu vou morrer. Ei. Dá uns gritos aqui hoje. É Jesus gritando com você: calma, filho. Aonde está a tua fé? Pode estar fora do teu controle, irmãos, mas jamais estará fora do controle do nosso Deus. Quando as coisas acontecem assim, a gente fica confuso. Da onde que veio isso? Por que comigo? De novo, tudo acontece comigo. O que eu fiz de errado? A gente vai ficando confuso. Aí começa a vir a dúvida, porque confusão gera dúvida. Será que eu devia ter me entregado a vida a Jesus? Será que eu devia ter casado com essa pessoa? Será que eu devia ter acertado esse posto de emprego? Será que eu devia ter feito aquilo? E começa a ficar em dúvida, ficar em dúvida. Aí você vai ficando ansioso. Aí você começa a querer: não, tem que resolver isso. E aí você começa a ter soluções rápidas. Igual aqueles: vamos arrancar o jogo. Ei, calma. Às vezes, irmãos, soluções rápidas e simples podem piorar o problema. Eles têm que ter calma naquela hora e confiar no Senhor naquele campo. E o Senhor naquele campo representa o Senhor Jesus na nossa vida. Põe a tua fé em Jesus. Aonde está a tua fé? Mas sabe o que é, pastor? Fui diagnosticada com câncer. Acabou minha vida. Agora não sei o que. Ei, a tua fé está no câncer? Ou no Jesus, o médico dos médicos, que pode curar o teu corpo? Mas foi acontecer isso justo agora que eu precisava do dinheiro, justo agora que eu não tenho dinheiro. Ei, aonde está a tua fé? No dinheiro? Ou a tua fé está no Deus, Criador do céu e da terra, o dono de todo o ouro e da prata? Mas eu tinha feito uma previsão, as coisas iam acontecer desse jeito, e agora eu tinha previsto que ia ser assim, mas aconteceu isso, mudou. Eu peguei aquele professor de novo, aquele professor que não gosta de mim. Estou perdido nesse semestre, estou perdido. Ei, você acha que o teu Deus não é maior que um professor da faculdade?
Mas a minha célula, eu tinha planejado já multiplicar a célula. Justo a pessoa que eu treinei para ser o futuro líder de célula foi transferido agora para outra cidade. Não vai dar mais para multiplicar a minha célula. Ei, aonde a tua fé, em pessoas ou em Deus, que pode levantar outros líderes? Sabe, irmãos, se coloque de pé glorificando a Deus. Muitas vezes, presta atenção, não são todas as vezes, mas muitas vezes, a direção de Deus na nossa vida será simplesmente aquietar-se. Salmos 46, 10, lemos na abertura deste culto. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquieta-se. Eu oro para que Deus ponha paz em teu coração. Está fora do seu controle, mas não do dele. Você não conseguiu prever isso. Você se dedicou àquilo, aquele casamento, aquele esposo. Um dia ele acorda falando que não tem mais amor e te abandona. Sabe, irmãos, quando nós aprendemos a lidar com os imprevisíveis da vida, nós começamos a abrir as portas, as janelas dos céus para as bênçãos do Senhor. Aquele Senhor disse: calma, nós não vamos perder a nossa colheita não. Na hora certa eu vou chamar os encarregados, nós vamos arrancar o joio e vamos ter a nossa colheita. Levante sua mão, diga assim, profetiza para o seu irmão, diga assim: receba agora a palavra de Deus sobre sua vida. Diga assim para ele assim: a sua colheita não será perdida. Diga mais uma vez: a sua colheita não será perdida. Mas diga assim para ele assim: mas o meu Deus, diga para ele, o nosso Deus também é um Deus de imprevisíveis. E esse Deus, como diz Efésios 3:20, Ele também é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pode pedir ou do que você pode imaginar, de acordo com o seu poder que opera em você. Você pode aplaudir e glorificar ao Senhor Jesus. E eu quero liberar esta palavra, irmãos, nesta noite. Aqueles que assistem também pela internet, recebam essa palavra. A sua colheita não vai ser perdida. O seu esforço vai ser recompensado. E da mesma forma que aquilo de ruim aconteceu de forma imprevisível, que você não imaginava, Deus também derramará tantas bênçãos na sua vida, que será maior do que você previu. Talvez você pensou nesse meio ano: a minha firma vai faturar tanto, mas aconteceu isso agora, ela vai faturar menos. Não, a bênção de Deus virá sobre você, e você vai faturar mais aí do que você imaginava. Talvez você pensou: eu vou ter grandes notas, mas veio esse professor, as suas notas serão melhor do que você imagina, pois Deus é especialista em fazer além do que eu posso pedir, além do que eu posso imaginar. Eu profetizo sobre a sua vida, sobre a nossa igreja: nós seremos surpreendidos por Deus, da mesma forma que aquilo que era imprevisível aconteceu e nos encheu de tristeza. O imprevisível de Deus virá também sobre cada um de nós, e daremos pulos e pulos de alegria, celebrando, adorando, pois Ele faz mais do que eu posso pedir ou do que eu posso imaginar. Você se preparou para algo, mas Deus manda dizer: aumente a sua expectativa, aumente a sua expectativa. Deus nos deu a promessa: esse é ano de corrermos com os cavalos, de superarmos todos os obstáculos. A sua colheita não vai ser perdida. E além de não ser perdida, apesar dos imprevistos que aconteceram, ela será maior do que você imaginou. Sabe aquilo que você colocou no projeto de vida? Vai ser maior do que aquilo. Mas pastor, planejei, as coisas não saíram. Eu contava com aquela pessoa, contava aquele dia. Ei, aonde está a tua fé? Levante as tuas mãos agora e põe a tua fé em Jesus. Fale com Ele agora. Pai, eu oro, Senhor, por aqueles que estão confusos. Coisas estranhas, imprevistas estão acontecendo, Senhor. Da mesma forma, Pai, que aqueles funcionários chegaram até o Senhor, disseram: Senhor, o que está acontecendo? Me revela, me mostra.
Ilumina o meu caminho, Senhor. Seja a luz no meio das trevas. Ilumina essa mente agora, Senhor. Ó Deus, ó Pai, eu quero orar por aqueles que estão sofrendo consequências de erros do seu passado. Ó Deus, derrama misericórdia sobre eles agora. A tua palavra, Deus, diz que o Senhor firma os passos dos justos e não deixa eles caídos, ó Senhor. Pai, eu quero orar por aqueles que estão cansados, ó Senhor, que toda vez que algo vai dar certo, toda vez que as coisas melhoram, parece que sempre acontece alguma coisa para roubar a alegria, Senhor. Mas hoje, Senhor, nós nos posicionamos, Pai. Não iremos desesperar, não iremos reclamar, não iremos duvidar do seu amor e do seu poder. E o nosso coração será cheio da tua paz, pois o que aconteceu não prevíamos, ó Senhor. Foi fora do nosso controle, mas jamais é fora do teu controle. Faz assim com a sua mãozinha agora e comece a repreender Satanás. Use a tua autoridade agora, comece a repreender. Abra a tua boca. Comece a dizer: Satanás, solta a minha mente, solta o meu coração. Toda tristeza sai agora, todo desânimo sai agora, todo nervosismo que não me deixa dormir sai agora em nome de Jesus. Ei, não tem esse negócio de ficar desesperado não. Quem tem Jesus não tem desespero. Comece a repreender agora. Use a tua autoridade. Repreenda agora, pratica agora, para você fazer todos os dias da sua vida. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós oramos a Ti e declaramos, ó Pai, que nada irá roubar a nossa colheita, Senhor. Ó Deus, ó Pai, nós declaramos, ó Senhor, pelo contrário, a colheita será maior do que nós imaginávamos, ó Senhor. Seremos surpreendidos por Ti, Senhor. Dê a mão para quem está do seu lado agora. Comece a orar com Ele agora. Oh Deus eterno, Deus poderoso, use a Tua fé agora e ore por esta pessoa. Oh Senhor Jesus, oramos